Olá, amigos do SEACLA. É com muita alegria que nos encontramos aqui mais uma vez para esse estudo dessa obra que está nos ajudando tanto, que está nos auxiliando a entendermos tudo à nossa volta e dentro de nós. Então vamos ler a lição 26 do livro Jesus no Lar. Ela é intitulada O Valor do Serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como o vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente, não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram uma pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz.
Uma história belíssima que traz uma mensagem muito importante para todos nós, que vem destacar o valor do serviço, o valor do trabalho no bem, daquele trabalho em que você auxilia com um único objetivo de ser útil. Então, como estava o momento lá em que Jesus proferiu essa história? Eles estavam no culto na casa de Pedro, né? Filipe era um velho pescador de Cafarnaum. E Filipe estava encantado com as explicações de Jesus sobre os textos de Isaías. E aí ele começa a comentar no culto a diferença que existe entre os justos e os injustos, destacando o valor da santidade na terra. Então, o valor de ser puro, o valor de ser virtuoso aqui na terra. Jesus estava ouvindo calmamente o Filipe falar, mas antes que começassem falas de excesso de opiniões, julgamentos, Jesus então narra uma história. E aí, assim, ele fala que certo fariseu, então assim, fariseu, ele é um membro de um grupo, né, de judeus que obedecia às leis religiosas. Criteriosamente, esse grupo de judeus, que eram os fariseus, obedecia criteriosamente às leis judaicas, às leis religiosas, as leis religiosas. Então ele fala que certo fariseu, ele tinha uma vida correta, ele atingiu uma posição de imenso respeito na população. Ele passava dias inteiros dentro dos templos da igreja, dos templos religiosos, entre oração e jejum. Ele conhecia a lei divina como ninguém, desde Moisés até os últimos profetas. Ele era estimado por todos, muito venerado quando passava na rua. Até as crianças se curvavam quando ele passava. Ele era tido como santo dos santos, de tão vida correta que ele tinha. Se alimentava, tinha uma alimentação leve, vestia uma túnica limpa, pura, sem manchas. Só que ele não falava com as pessoas impuras. Só que o que aconteceu? Houve uma grande peste, uma grande epidemia numa cidade próxima a Jerusalém. E aí, um anjo do Senhor, um espírito superior, precisou descer para ajudar as pessoas que estavam sofrendo com essa epidemia, com essa peste, né, para socorrer os necessitados e os doentes. Assim como nós sabemos que os espíritos necessitam de pessoas aqui na Terra para trabalharem, eles se aliam àqueles que são instrumentos mesmo, aqueles que já estão vinculados ao bem, que aceitam as suas inspirações para realizar o bem aqui na Terra. Esse anjo, então, começa a recorrer a homens encarnados para poder ajudar esses necessitados da epidemia, da peste. E ele recorre a esse fariseu. Só que esse fariseu, e aí ele recorre como? Através da inspiração, da intuição, como acontece conosco. Esse fariseu, ele estava tão mergulhado, contemplando a si próprio, a sua pureza, eu sou ótimo, eu sigo as leis, eu sou o exemplo da perfeição, que não sobrava tempo para ele poder entender as inspirações desse anjo, desse espírito superior, que estava inspirando, dizendo, vamos, que nós precisamos socorrer as vítimas dessa epidemia. O anjo ainda sabia que ele, na verdade, ele tinha assim, até lá no céu, né, no plano espiritual, aqui na história Jesus contando, ele era tido como uma pessoa boa, esse fariseu. Então o anjo insistiu no chamamento, assim como os espíritos superiores insistem conosco. Mas esse devoto, esse fariseu devoto, ele estava em outra vibração, com outros pensamentos. Ele só queria pensar em si que ele era o exemplo de pureza.
Ele era o exemplo de religiosidade, porque ele seguia tudo, ele era o santo dos santos. O anjo, então, vendo que não adiantava ficar insistindo com ele, porque ele não ia se aliar ao anjo para ajudar as pessoas que estavam precisando, ele se afasta. E ele vai atrás de outras pessoas religiosas, tidas como religiosas, que eram amantes da lei divina. Mas essas pessoas também não ouvem esse chamamento desse espírito superior, né? Elas achavam que elas eram incapazes de contribuir. Então, o que acontece? O espírito superior, o anjo do Senhor, ele necessitava de pessoas encarnadas que fossem ajudar aqueles necessitados da epidemia, para dar comida, para dar remédio, para auxiliar. Então ele estava procurando. E aí, olha lá, ele necessitava de ajudar os irmãos em dificuldade. E ele foi até um antigo criminoso. Esse antigo criminoso, ele já estava se transformando e ele tinha um propósito de se corrigir, de se melhorar. Então, através do pensamento, esse anjo entra no pensamento dele, intui, e convida, fala, vem me seguir, eu preciso de você trabalhando, ajudando o próximo nesse momento. E ele foi, sem dúvida nenhuma, ele não teve dúvida, porque ele queria se melhorar. E ele tinha total noção dos seus erros, mas ele queria melhorar. E ele ajudou muito esse antigo criminoso. Ele enterrou cadáveres, ele improvisou remédios, ele semeou bom ânimo, ele aliviou os aflitos, ele renovou a coragem dos enfermos, ele libertou inúmeras criancinhas do mal, ameaçadas pelo mal. Ele criou serviços de consolação e de esperança. Com isso, a partir do momento em que ele trabalha no bem, e ele sente o bem, ele fala o bem, ele pensa o bem, ele se vincula, ele fica na companhia dos espíritos superiores. E ele se eleva, ele se aprimora, ele se desenvolve espiritualmente, ele se aprimora, ele se adianta. Todos no culto, depois que Jesus conta essa história, eles ficam admirados, mas também assim desapontados. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo e falarmos quem é justo, quem é injusto, quem merece isso ou quem merece aquilo. E aí, Jesus então conclui, dizendo que nós precisamos de ter virtudes, sim. Nós precisamos ter fé, amor, piedade, caridade. Mas a virtude, ela não pode se cristalizar sem proveito. Ela não pode ficar fechada só para mim. A minha fé tem que ser com obras. Eu preciso trabalhar no bem, eu preciso fazer, eu preciso ajudar, eu preciso me solidarizar. E aí Jesus fala uma frase que ele falou para o Pedro e falou para Maria de Magdala. O amor cobre a multidão de pecados. E para esse criminoso, essa frase vale muito, valeu muito. Ele fala, se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço no bem pode dar aos pecadores convertidos a companhia dos anjos, dos espíritos superiores, coisa que os justos ociosos não podem desfrutar. Então, me fez lembrar muito uma página do Fonte Viva, do Altar Íntimo, em que o Paulo de Tarso, fala que temos um altar do coração. Que tempos viria, e aí o Emmanuel, Jesus fala para a mulher na Samaria, e o Emmanuel traduz nessa página, que tempos viria em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. Mas é necessário que nós nos transformemos. Temos total noção das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos erros. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificá-los. E logo em seguida, tratá-los. E uma das formas de tratamento desses erros, dessas dificuldades, é o trabalho no bem. É o trabalho no bem. Então, que nós possamos pensar firmemente,
nessa possibilidade. Estamos vivendo uma pandemia. Tem pessoas necessitadas lá fora. Tem pessoas necessitadas de socorro. Tem pessoas em dificuldade. E não tem condição de nós ficarmos fechados em nós mesmos. Primeiro eu, depois eu de novo, depois minha família e dane-se os outros. Não tem condição disso. Nós precisamos, com todo o cuidado necessário, que os órgãos de saúde estão nos orientando, mas nós necessitamos ajudar, auxiliar os irmãos, se solidarizar, se vincular aos trabalhos que vão trazer esperança, consolo, coragem, bom ânimo às pessoas, para que a gente possa auxiliar e ser instrumentos da espiritualidade. Ser instrumentos, nos vincularmos a esses espíritos superiores que estão por toda parte, porque os livros estão trazendo os mais novos, agora um último do Manuel Filomeno de Miranda, está falando da quantidade de espíritos no bem que estão trabalhando aqui na Terra. E eles estão esperando instrumentos para que possam se vincular a essas pessoas de bem, a essas pessoas que querem fazer o bem para ajudar o planeta que está necessitado de muito auxílio. Muita paz a todos.